e Salvador Jesus Cristo. Esse momento é o momento mais importante, é um momento especial do programa, a qual nós entramos pela poderosa palavra de Deus. Sabemos que tem muitas pessoas que nos acompanham aqui pelas redes sociais, mas tem muitos que estão aí ligadinho no programa Deus Proverá, e estão acompanhando aí pelo rádio, né? Estão aí ligadinho aí na rádio, né? Acompanhando aí pela Rádio Net. Esse momento é o momento a qual nós entramos pela palavra do Senhor. Você que está aí no hospital, você que nos ouve aí do hospital, você que está ligadinho aí na programação Deus Proverá, né? Aí na cadeia, você que está em viagem, você que está aí no carro, você que está aí viajando aí, né, para o Rio de Janeiro, para BH, né, para São Paulo, você que está na BR, ligadinho aí no seu rádio, aí na programação Deus Proverá, fica atento, porque Deus tem uma palavra ao seu coração. Você que ama a palavra de Deus, você que é apaixonado pelas coisas do Senhor, você que tem temor no Espírito Santo do seu coração, mas não congrega em uma igreja, ama a obra do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Mas ama a obra do Senhor, não é verdade? Então, você que tem aí um exemplar da palavra de Deus, um exemplar bíblico, abra comigo aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e a partir do versículo 36. Nós vamos estar lendo a poderosa palavra de Deus, crendo que o meigo Espírito Santo já se faz presente nesta palavra, já se faz presente neste lugar. Ele está aqui comigo e o meigo Espírito Santo também está aí com você e te contempla nesta noite. Sabemos que o nosso Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, a partir do versículo 36. Palavra do Senhor. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado dele e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos seus irmãos à graça de Deus. E passou a Síria e a Sicília, e confirmando as igrejas. Glória a Deus. Somente esse versículo. Vamos ainda levantar a voz em oração, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, pela tua bendita palavra. Te agradecemos, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito na noite desse dia, está fazendo. Tudo quanto o Senhor tem feito, ó Deus eterno, que ainda nós não pudemos contemplar. Fala com a tua igreja, fala com esse amado ouvinte, fala com esse irmão, com essa irmã que ouve a sua palavra nessa noite, ó eterno. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amigo, minha amiga, nós lemos aqui a palavra do Senhor, que está falando aqui de um homem muito conhecido por todos nós, o apóstolo Paulo. E na primeira viagem missionária, quando Deus levanta o apóstolo Paulo, este homem, ele está na condição de subordinado. Nós vemos Barnabé assumindo uma posição de liderança em Atos capítulo 13,
quando Deus, ele separa, após a oração daqueles homens, daqueles profetas, a Barnabé e a Saulo, para a obra que vos tenho chamado. Nós vemos Barnabé assumindo um papel de protagonista ali na primeira viagem missionária em Atos, no capítulo 13. Porém, quando nós olhamos para o finalzinho do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, nós podemos contemplar o apóstolo Paulo chegando a Barnabé e falando: olha, vamos a passar nas igrejas a qual nós fundamos para ver como é que os irmãos estão. E nós percebemos que no descorrer dessa viagem, o apóstolo Paulo, ele tem uma desenvoltura muito grande. Porém, João Marcos, ele abandona os dois na primeira viagem. E o versículo que nós lemos, nós percebemos que Barnabé queria levar a Marcos e o apóstolo Paulo falou que não. Barnabé queria levar, o apóstolo Paulo não. Barnabé relutou e falou: vamos levar, o apóstolo Paulo não. Então houve sobre eles uma grande discussão, de maneira tal que Barnabé foi para um lado e o apóstolo Paulo foi para o outro lado. Muitas das vezes em nossas vidas, Deus, ele permite circunstâncias, situações virem sobre as nossas vidas, virem sobre a nossa casa, e muitas das vezes Deus há um propósito nisso. Porque Deus, ele tem os seus caminhos na tormenta. A dificuldade, ela vem. A luta, ela vem na minha vida e na sua vida. A provação, ela vem na minha vida e na sua vida. O que não podemos em momento algum, em circunstância alguma, é parar, é retroceder, é voltar para trás, era largar a chamada, largar aquilo a qual o Senhor colocou em suas mãos para você fazer, por conta de dificuldade, por conta de prova, por conta de luta, de tribulação. Houve ali uma discussão ferrenha, e um foi para um lado e outro foi para o outro. Porém, nós entendemos que a chamada de Barnabé, ela continua. Nós entendemos que a chamada do apóstolo Paulo continua. Então o apóstolo Paulo, ele pega Silas e ele vai para um local, vai para uma região. E nós vemos que o apóstolo Paulo, ele quer ir para a Ásia para evangelizar, para fazer a obra de Deus ali naquele local, e a Bíblia nos diz que o Espírito Santo de Deus impede deles irem ali para aquele local. O Espírito Santo de Deus. Nem tudo que eu quero fazer na obra de Deus, nem tudo que eu tenho desejo de fazer, porque é na obra, é para o reino, quer dizer que tem uma aprovação do Eterno. Eu tenho que entender essa realidade. Tem coisas que é para mim fazer, e eu tenho que fazer com esmero, com cuidado, com apreço, com carinho. Agora tem coisa que é para o meu irmão fazer, eu tenho que entender. Nem sempre Deus vai aprovar eu fazer algo na obra do Senhor, e eu tenho que entender qual é o meu lugar. E então o apóstolo Paulo, eles descem para uma cidade chamada Troade, e ali eles passam a noite, e então Deus, ele dá uma visão ao apóstolo Paulo, a qual um homem converse de macedônico, levanta-se, coloca de pé e diz: vem, passa a Macedônia e ajude-nos. Então o próprio Espírito Santo de Deus, ele dá o norte, ele dá a direção, ele mostra para onde aqueles homens eles teriam que ir. Porque muitas das vezes nós ficamos nércios. Muitas das vezes nós não entendemos o caminho que devemos trilhar.
Muitas das vezes nós não entendemos a postura, a decisão que devemos tomar em nossa vida. Por isso que é muito importante nós abrirmos os nossos ouvidos para não só escutar, mas para ouvir a palavra de Deus. Por quê? Toda decisão tomada tem uma consequência na terra. Toda decisão tomada tem uma consequência na terra. Então o próprio Deus, ele dá o norte, ele dá a direção, vai para aquela direção, e eles passam a Macedônia e vão ali para Filipos, que era uma colônia romana. Quando eles chegam ali em Filipos, eles começam a trabalhar, eles não ficam parados, eles não ficam estatizados, eles começam a fazer a obra de Deus. Tem muitas pessoas por onde nós temos passado que infelizmente estão dormindo o sono da negligência. 1, 2, 5, 15, 20 anos de ministério, 20 anos dentro da igreja, e estão parados. Eles chegam ali naquele local e vão produzir. Eles vão evangelizar próximo ao rio. E ali uma mulher por nome de Lídia, ela se converte. E rapidamente eles começam a montar um ponto de culto, começam a fazer a obra de Deus, começam a produzir no reino, porque a obra de Deus, a gente não se faz ela de qualquer maneira, de qualquer forma. Se faz com carinho, com cuidado. Procura fazer o seu melhor para Jesus. Procura fazer o seu melhor para Deus. Eu não consigo entender certas circunstâncias, certas situações. Tem pessoas que ganham oportunidade na igreja para louvar a Deus, aí passa a mão no playback, vai lá na frente e fala: irmãos, eu não ensaiei, eu não sei o hino, eu não treinei em casa, eu não ensaiei, mas é para Jesus. E aí nós olhamos aí esses músicos dessas bandas aí, músico do Roberto Carlos, músico desses cantores famosos aí, eles ensaiam de segunda a segunda para apresentar. Tem músico que ensaia para tocar, para adorar o diabo. E o homem de Deus e a mulher de Deus, que serve o único Deus que vive e que reina para todo sempre, tem coragem de chegar diante de igreja e falar assim: irmãos, eu não ensaiei, não preparei, mas é para Jesus, eu vou dar o meu pior para Jesus. Eles se preparam, eles têm estratégia, eles montam um ponto de culto e começam a sair para fazer a obra de Deus ali naquele ponto de culto. E todas as vezes que eles saíam para aquele ponto de culto para fazer a obra de Deus, para pregar o evangelho, a Bíblia nos diz que ali naquela cidade de Filipos havia uma jovem com espírito de adivinhação. E todas as vezes que eles saíam e o espírito manifestava ali naquela jovem, e aquela jovem falava assim: ó, esses homens que vão são homens de Deus, e anuncia-lhes o caminho da salvação. A Bíblia nos diz que por vários dias aquela jovem, aquele demônio, falou na boca daquela jovem essa verdade. Por vários dias. O apóstolo Paulo, ele desde a primeira vez, o apóstolo Paulo, um homem que tinha um discernimento de espírito, quando aquela jovem, ela fala aquela palavra, o apóstolo Paulo já teve entendimento que aquela jovem, ela era possessa, cheia de espírito imundo, cheia de espírito maligno. Mas a Bíblia nos diz que por vários dias o apóstolo Paulo, ele percebe aquela menina falando isso e não faz nada. É homem de Deus, é apóstolo, tá vendo o diabo falando, tá vendo o diabo no negócio, tá vendo o diabo na situação e não faz nada. Ele ficou parado, ele ficou quieto.
A partir do momento que o apóstolo Paulo ele levanta a voz e fala assim, ó, em nome de Jesus, eu te repreendo, sai dela. Aquela menina, ela foi liberta. Infelizmente, por onde nós temos passado, nós temos visto pessoas que estão vendo o diabo falar dentro da sua casa, o diabo trabalhar lá dentro da sua casa, o diabo usar pai, usar mãe, usar irmão, usar irmã, usar filhos, o diabo falar na boca, o diabo trabalhar usando, às vezes, parente em atitudes, em alguma circunstância. A luta não é carnal, não adianta você querer falar, contender, entrar nessa batalha com força humana. A luta é espiritual. Repreenda em nome de Jesus. É homem de Deus, é mulher de Deus, trabalha na seara, mas está vendo o diabo falar, está vendo o diabo afrontar e não repreende. A partir do momento que o apóstolo Paulo, ele levanta a voz e fala assim, ó, assim eu te digo, eu te repreendo, sai dele, em nome de Jesus. A menina, ela foi liberta na mesma hora. Como aquela menina, ela era escrava, ela tinha senhores, vendo a esperança de lucro acabada, aqueles senhores levantam contra a vida de Paulo e de Silas. Levam a notícia até os magistrados, até as autoridades da cidade, e chegam para eles e falam, olha, esses homens, eles pregam essa palavra, falam desse Jesus, prega esses costumes, esses ensinamentos, que não convém a gente ouvir nem praticar, porque nós somos romanos. Esses homens estão pregando coisas que não convém a gente praticar. A sentença é dada. Eles pegam Paulo, pegam Silas, leva à praça principal de Filipos e manda se despir, tirar. O açoite romano era dado na pessoa seminua. Então eles despem o apóstolo Paulo, despem Silas, e ali eles começam a açoitar o apóstolo e Silas ali em praça pública, na frente de todo mundo. Porque tem muita gente que acha que fazer a obra de Deus é só alegria, não tem dificuldade, e como um hino diz, é só vitória. A Bíblia não diz isso, meu irmão. Você ama a obra do Senhor? Você quer fazer a obra de Deus? Você quer dar prejuízo para Satanás? Você quer lutar contra as trevas? Você quer militar lá no exército, na seara do Senhor? Se prepara para receber açoite, se prepara para ser caluniado, se prepara para ser perseguido, se prepara para ser afrontado. Mas tem uma coisa, o nosso Jesus, ele diz, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguides, quando te injuriarem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Fazer a obra de Deus é sinônimo de sofrer. Você vai sofrer, você vai padecer, mas tem uma coisa, em Romanos vai dizer que em Cristo Jesus nós somos muito mais do que vencedores por aquele que nos amou. A vitória é certa. Nós entramos na batalha, nós entramos na luta, mas com posse de vitória. Nós não somos vencedores, nós somos muito mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa situação que você está vivendo aí, Deus, ele pode mudar o seu cativeiro. Essa situação, essa dificuldade, esse problema, para Deus ele não é nada. Se inclina para Deus, inclina o teu coração para Deus. Entrega a sua vida para o Senhor. Entra diante de Deus com propósito, com sinceridade.
Dificuldade todo mundo tem, defeito todo mundo tem, mas faça como o salmista Davi, entra diante de Deus com sinceridade, faça como o salmista fez depois que cometeu, estava por trás de um homicídio e de um adultério. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável, não retire de mim o teu espírito. Ei moço, ei moça, Jesus quer te usar na terra do vivente. Eles são levados por cárcere interior. E a recomendação para o carcereiro é: guarda bem esses homens. Guarda bem esses homens. Após de receber ali aquela recomendação, o carcereiro, que não era bobo, sabendo que os prisioneiros ali era de sua responsabilidade, e se algum deles escapassem por algum motivo, ele poderia perder até mesmo a sua vida. Então, ele pega Paulo, pega Silas, leva eles para o cárcere interior e prende eles pelos pés no tronco. E o interessante é que mesmo Paulo, mesmo Silas, estando ali preso pelos pés ao tronco, a Bíblia nos diz, em meio àquela dificuldade, em meio àquela situação, eles não reclamaram, não murmuraram e não negaram a sua fé. Porque tem pessoas por aí que quando o negócio tá bom, tá firme com Jesus, é glória a Deus, é aleluia, ai, Deus tem obra, olha que maravilha. Agora, quando o pé vai pro tronco, quando o dia mal chega, quando a dificuldade chega, começa a murmurar, começa a blasfemar contra Deus, começa a entrar diante de Deus. Olha essa situação aí. O senhor tem que fazer alguma coisa, se o senhor não fazer, eu não sei o que vai acontecer. O senhor tem que fazer de qualquer maneira. Quer ver Deus entrar nessa situação aí? Não reclama, não murmura, não questiona, simplesmente adora, fica firme. Fica firme. O nosso Deus, ele abre porta onde não tem, ele traz à existência o que não existe. Fica firme, não questiona, não murmure, porque Deus é fiel. Eles não questionam, eles não murmuram. E a Bíblia nos diz que por volta de meia-noite, olha só, por volta de meia-noite, a Bíblia diz que eles começam a fazer um culto a Deus. Eles começam a adorar a Deus, de maneira que os outros presos, eles começam a ouvir Paulo e Silas adorando a Deus ali naquele local. As circunstâncias não pararam Paulo, a dificuldade não parou Silas, eles estavam ali presos, com pés no tronco, lá no cárcere interior, mas a dificuldade não parou, a dificuldade não fez eles largarem a sua chamada, eles permaneceram, e porque eles permaneceram, a Bíblia diz que Deus manda o terremoto, Deus manda o terremoto, abala as estruturas do cárcere, e Deus fez a grande obra ali naquele dia, de maneira que aquele carcereiro, ele se converte, ele e toda a sua casa e toda a sua família. O segredo está aqui, meu amigo, o segredo está aqui, meu irmão, o segredo está aqui, minha irmã. Não questiona, não murmure, não retroceda, permanece, persevera, adorando a Deus, louvando a Deus, que o terremoto de Deus vai vir, vai chegar na sua casa. Eu profetizo nessa noite o terremoto de Deus sobre a tua vida ministerial. Eu profetizo sobre a tua vida nessa noite o terremoto sobre a tua casa, o terremoto de Deus sobre a tua família, o terremoto de Deus sobre a tua saúde, o terremoto de Deus no meio da tua família, no meio dos teus parentes, o terremoto de Deus aí na tua rua, no meio dos seus vizinhos. Eu profetizo o
terremoto de Deus na tua causa. Deus vai entrar com a providência, Deus vai fazer a obra, Deus vai trazer à existência o que não existe. E quando a tua vitória chegar, o nome do Senhor vai ser glorificado mais uma vez na terra do vivente. Fique com essa palavra, que Deus em Cristo vos abençoe. Você que está aí ouvindo aí, que está ligadinho aí na programação, Deus proverá aí aqui de Fabriciano, aí de Timóteo, aí de Patinga. Deus em Cristo vos abençoe. Mandando um abraço apertado também para o nosso pastor José Cunha, que amanhã estará aqui com os irmãos na programação Deus Proverá. Pastor José Cunha, Deus abençoe. Também mandando um abraço para o nosso pastor presidente José Vieira, para o nosso pastor Geraldo e para toda a congregação ali, os irmãos da Igreja Pentecostal Boas Novas. Lembrando também que sábado, dia 6/8 e domingo, dia 7/8, a grande festividade com ciclo de oração. Ciclo de oração ali da Igreja Pentecostal Boas Novas. Preletora, missionária Simone e missionária Luciene. Louvor a nossa irmã Beatriz, Marco Vitor, Gleiciane Carvalho, Leiciane, também no louvor. Igreja Pentecostal Boas Novas, Rua dos Pinheiros, número 143, Corgo Alto, Coronel Fabriciano. Deus vos abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Fique com Deus e amanhã programação Deus Proverá com o nosso pastor José Cunha. A paz do Senhor, povo de Deus. E louvor, vamos de mais louvor. Gelson Rufino, vai passar. Deus abençoe, uma boa noite e a paz do Senhor. Uma palavra pra você. Não desanime.